Espanha, final dos anos 70. Depois de quase 40 anos da ditadura do general Franco, uma ditadura extremamente repressora, moralista, ultra-religiosa, uma ditadura, enfim, o povo espanhol estava sedento de liberdade. E os artistas também, é claro. Foi neste cenário que surgiu nas bancas de revistas espanholas uma série de títulos de quadrinhos dirigidos ao público adulto, um gênero que alcançava seu auge na Europa. Simok, Eu Víbora, Zona 84, Totem e outros publicavam o melhor do quadrinho internacional, ao lado de toda uma geração de artistas locais. Depois de anos de repressão, os quadrinistas espanhóis estavam a fim de tocar fogo na casa, o que resultou em séries cheias de ação, violência, humor e sexo. E é dentro desse boom dos quadrinhos adultos na Espanha que aparecem Torpedo 1936 e Kraken, os dois próximos lançamentos da Figura Editora. É sobre eles que nós vamos falar agora. Torpedo é Luca Torelli, um italiano radicado na Nova York dos anos 30, que ganha a vida como um assassino profissional. Sujeito absolutamente amoral, Torpedo faz o que tem que ser feito, sem um pingo de dor na consciência. Aliás, que consciência! Torpedo foi criado em 1981 por Enrique Sánchez Abuli, um dos primeiros roteiristas de quadrinho adulto da Espanha. Abuli concebeu uma série no ar em que o protagonista não era um detetive ou um policial, mas sim um criminoso, tão cruel quanto hilário, agindo no submundo da máfia nova-iorquina. A série foi comprada por Josep Tolten, grande agente e editor da época, que adorou a ideia de Abuli desde o início. Tolten queria transformar em um sucesso internacional. Para isso, contratou uma lenda dos quadrinhos norte-americanos para desenhar Torpedo, o mestre Alex Toth. E aí já começaram os problemas. Alex Toth não suportou a crueldade do personagem e insistia em tentar recuperar o criminoso desalmado criado por Sánchez Abuli. No final da primeira história, em que Luca amarga uma fossa, Toth chegou a desenhar uma lágrima escorrendo do rosto do gangster, que, claro, foi apagada na hora de ser publicada. Luca Torelli não tem lágrimas. Depois de desenhar duas histórias, aliás, duas aulas de síntese gráfica, equilíbrios de luz e sombra e enquadramentos, Toth deixou de vez a série. E os roteiros de Torpedo ficaram abandonados por um ano, até que Jordi Bernet, um desenhista catalão com muitos trabalhos publicados na Europa, passou pela editora Tolten para ver o que tinha por lá. A ideia dos editores era passar para Bernet uma série de ficção científica, um gênero que estava bombando nas revistas da editora. Mas quando soube de uma série policial abandonada por Toth, seu ídolo, ele quis ver do que se tratava. E a partir daí se formou uma parceria de estrondoso sucesso. Jordi Bernet deu a cara e o tom exato a Luca Torelli e formou com Sánchez Abuli uma das melhores duplas do quadrinho mundial. Publicado ao longo dos anos em dezenas de países, Torpedo é considerado uma obra-prima do quadrinho no ar. O estilo claro-escuro e os personagens expressivos de Bernet casaram perfeitamente com o texto cheio de virulência e humor de Abuli, fazendo de Torpedo o quadrinho autoral mais conhecido da Espanha. O sucesso foi tanto que a HQ virou uma obra de teatro, contos publicados na revista Playboy espanhola e, por pouco, Torpedo não chegou às telas em um filme produzido pela Warner Bros. Infelizmente, depois de quase 20 anos de parceria, 19 álbuns de sucesso e prêmios importantes como o Salão de Angoulême, o que era para ser uma homenagem acabou causando o fim da série. O músico espanhol Loquillo gravou uma canção para Torpedo e nos créditos do disco colocou apenas o nome de Bernet, seu amigo pessoal, como o único criador do personagem. Abuli ficou irritado e insatisfeito com as explicações que lhe deram, processou o músico e o parceiro de longa data, acusando-os de tentarem roubar-lhe a autoria de Torpedo. A história do gangster mais mal encarado dos quadrinhos acabou, por ironia, nos tribunais. Era o fim de Torpedo 1936, um clássico mundial dos quadrinhos. A Figura Editora vai lançar pela primeira vez a série Torpedo 1936 na íntegra no Brasil. Serão 3 volumes que reunirão cerca de 700 páginas com as histórias de Luca Torelli e seu fiel capanga Rascal. O primeiro volume já está em pré-venda no Catarse, acompanhado de outra grande série desenhada por Jordi Bernet, Kraken. Em 1983, em pleno boom do quadrinho adulto na Espanha,
um grupo de artistas se reuniu para criar uma revista com um conceito muito original. A Metropol misturava quadrinhos e matéria jornalística sobre a fictícia cidade de Metropol, a mais corrupta e violenta do planeta. Com capas que lembravam o visual de jornais sensacionalistas, as séries criadas e seus personagens misturavam-se umas às outras, criando uma unidade narrativa bem bacana. Foi na Metropol que Antônio Segura, um pioneiro roteirista de quadrinhos adultos na Espanha, teve a oportunidade de voltar a trabalhar com Jordi Vernet. Eles já tinham colaborado na série de fantasia Sarvan, mas neste novo projeto, eles desceram aos subterrâneos da cidade para contar a rotina do Tenente Dante, um nome bem sugestivo, e sua equipe de craqueneiros na luta contra os mais sórdidos criminosos foragidos nos esgotos de Metropol. Local gigantesco, labiríntico, lá reside um monstro mítico, eternamente faminto, feito dos resíduos acumulados de toda a maldade humana, o Kraken. Com uma pegada dos filmes de sci-fi e ação típicos da época, como o Alien e o Predador, as fontes de inspiração de Kraken vêm, na verdade, de bem antes e são diversas. Partem de uma história do Príncipe Valente, passam pelo Informe sobre Cegos de Sábado e culminam em O Terceiro Homem, um clássico do cine noir, e nas perseguições pelos esgotos de Moscou contra 007. Em uma entrevista, Antônio Segura definiu assim a sua obra: o truque de Kraken era que retirava de cena tudo que não fosse fundamental para a história. Desaparecidos todos os cenários, reduzidos a uma decoração mínima, o que ressaltava eram os protagonistas humanos, sua solidão, violência, o seu trágico destino. E Segura complementava: Kraken é talvez a minha melhor obra. Kraken é talvez o nosso melhor demônio. Está feito a nossa imagem e semelhança e nos devora. Uma monstruosa metáfora sobre a maldade dos homens. Isso é o Kraken. A edição da figura vai publicar a série completa em um único volume e com uma novidade. Pela primeira vez, serão editados em um livro os textos que Segura escreveu contando as inspirações para cada um dos episódios de Kraken. Então é isso, figura. Se você curtiu este vídeo, compartilhe, dá uma cutucada nesse like que isso nos ajuda muito, nos anima a fazer mais materiais como esses. Em breve nós vamos apresentar um vídeo especial sobre Jordi Vernet, em que vamos mostrar por que ele é um dos grandes artistas do quadrinho mundial. Aguarde! Torpedo Volume 1 e Kraken estão em pré-venda no Catarse até o dia 3 de julho. Você pode comprar cada um dos livros ou o combo, com grandes descontos, e assinar o seu nome entre os colaboradores dessas joias da HQ espanhola.